Olá, meus alunos aí da letiva de Matemática Básica 1, aqui é o professor Josinaldo, e neste vídeo aqui estarei aqui explicando mais ou menos como que nós realizamos aqui um processo de fatoração de raiz, tá bom? Primeiro, quando é que eu devo seguir esse processo aqui de fatoração de raiz? Quando uma raiz, por exemplo, ela não tiver um resultado, né, um valor inteiro, né? Quando isso acontecer, quando o valor não for inteiro, número inteiro, então eu devo, né, utilizar esse processo aqui de fatoração de raiz, tá? Então vamos aqui, ó, a um exemplo aqui, alguns exemplos, né? Nesse primeiro exemplo aqui que eu coloquei, né, o item A, notem que aqui eu não preciso, né, fazer aqui esse processo de fatoração de raiz. Por que não? Porque eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 25. Qual é o número, né, que é elevado ao quadrado, ou seja, elevado por ele, multiplicado por ele mesmo, né, vai dar 25, né? No caso seria o 5, né? Perceba que 5 elevado ao quadrado, né? Ou seja, 5 vezes 5 vai dar o quê? Vai dar 25, né? Portanto, nesse caso aqui, notem que o resultado ele é um número inteiro, né? Então, eu não preciso fazer o processo de fatoração, tá ok? Já no item B, eu tenho que fazer esse processo aqui, ó. Porque no caso eu tenho aqui, ó, raiz quadrada, né? Aqui eu tenho uma raiz quadrada de 68. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 68? Se a gente for analisar, não existe esse número, pelo menos um número inteiro, não há, né? Então, nesse caso aqui, eu devo fazer o processo de fatoração de raiz, né? Como é que a gente faz? Dividindo esse valor aqui pelos menores divisores possíveis, né? No caso, 68, né, é um número par, não é isso? Qual é o menor divisível? Qual é o menor divisor de 68? É o 2, né? Então eu vou dividir esse número aqui por 2 de início. 68 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 34. Novamente, ó, deu um número par, né? Qual é o menor divisor de 34, né? É o próprio 2, novamente, né? 34 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 17, né? 17 mais 17 dá justamente, ó, 34. Esse número 17 aqui, né? Qual é o menor divisor de 17? É o próprio 17, né? Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, ao lado. 17 dividido por 17 vai dar o quê? Vai dar 1, né? Conclusão, eu tenho aqui, ó, o 2 repetindo duas vezes, né? Então, eu vou colocar aqui 2 elevado à segunda, né? Porque ele se repetiu duas vezes, vezes, o que vem depois? Sobrou o 17, ó. Então, eu venho aqui e repito, 17, tá? Então, ó, esse resultado aqui, 2 elevado, 2 ao quadrado, a raiz quadrada de 68 vai dar o quê? Raiz quadrada, vou repetir. Aí dentro, ao invés de eu colocar o valor 68, eu coloco essa expressão aqui, ó, que gerou a partir da divisão aqui do número 68, né? Então vai ficar 2 elevado à segunda vezes, né, 17. Ok? Agora percebam o seguinte, ó. Aqui eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado à segunda vezes 17. Como aqui é um produto, né? Nessa expressão aqui eu tenho um produto, eu posso isolar
esses dois valores aqui, né? Cada valor dentro de sua própria raiz, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó. A raiz quadrada de 2 elevado à segunda vezes a raiz quadrada de 17. Perceba que eu só isolei, né, esses valores aqui. Ainda continua, ó, um produto aqui, né, entre os valores. Aqui, ó, perceba que eu tenho uma raiz quadrada, né, de uma potência, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso cancelar a raiz, né, a raiz quadrada com a potência, né, que são os mesmos, são valores iguais, né? E o que vai sobrar? Vai sobrar 2. Já aqui não há muito o que fazer, ó. Fica 2 a raiz quadrada de 17, né? Então vem aqui e só faço repetir. Raiz quadrada de 17. Portanto, ó, eu posso dizer o quê? Que a raiz quadrada de 68 é igual ao quê? É igual a 2 vezes a raiz quadrada de 17. Tá ok? Esse aqui é o processo de fatoração de uma raiz, tá? No item C, eu tenho aqui, ó, raiz cúbica, né? Agora temos aqui uma raiz cúbica de 200, né? Essa raiz aqui, raiz cúbica, ela não dá um resultado inteiro, um valor, né, inteiro. Então, novamente, eu tenho que fazer aqui o processo de fatoração de raiz, tá? Então, vou colocar aqui do lado o valor de 200, né? E vou começar a dividir, né, esses valores aqui que vão surgindo. Esse é o processo de fatoração. 200, qual é o menor divisor possível de 200, né? Percebo que ele termina com zero, né? E o zero, qualquer número que terminado com zero, né? Ele pode ser divisível por 2, né? Então o menor divisor aqui de 200 é o 2, tá? Então vamos aqui, 200 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 100. Novamente, ó, tem aqui um número terminado com zero. Então esse valor aqui, 100, ele é divisível por 2 também. 100 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 50. 50. Mais uma vez terminou com zero, né? Se termina com zero, o número termina, o algarismo termina com zero, então ele é divisível por 2. O menor divisor possível é o 2 novamente. 50 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 25. Né? Pronto, nesse caso aqui, eu já não posso dividir por 2. Né? Quando termina com 5, eu não posso dividir por 2. Qualquer número terminado com 5, né? Qual é o menor divisor possível? É o próprio 5. Né? 25 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar 5. E 5, ele só é, o menor divisor de 5 é o próprio 5, né? Divisível por ele mesmo. Que vai dar o quê? 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho aqui o algarismo 2 repetindo, ó, 3 vezes, né? Então eu vou dizer que o 2 ele se repete 3 vezes, ou seja, 2 elevado à terceira, né? E o 5 ele se repete quantas vezes? Se repete 2 vezes, né? Então eu vou colocar aqui 5 elevado à segunda, ele se repete 2 vezes, tá? Então a raiz cúbica de 200, né? Eu posso colocar essa raiz cúbica, dentro dessa raiz cúbica, essa expressão aqui, ó, 2 elevado à terceira vezes 5 elevado à segunda, né? Então vem aqui, ó, eu vou repetir a raiz cúbica
E dentro da raiz cúbica eu vou colocar aqui essa expressão, 2 elevado à terceira, vezes, não podemos esquecer do sinal, né, de vezes, 5 elevado à segunda. 5 elevado à segunda. Novamente, o que eu posso fazer aqui? Eu posso isolar esses dois valores aqui, né, dentro de suas respectivas raízes. Então, vem aqui e vou isolar, ó. A raiz cúbica, lembrando que aqui é uma raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de 2 elevado à terceira, vezes raiz cúbica, novamente, de 5 elevado à segunda, ou 5 elevado ao quadrado. Notem que aqui, ó, eu tenho uma raiz cúbica de um valor elevado à terceira, né? E a raiz cúbica de um valor elevado à segunda. Aqui, ó, como a raiz, né, o índice é o mesmo da potência, né, que é o valor 3, então eu posso simplesmente cancelar a raiz com a potência. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar o 2. Já aqui não há o que fazer. O que ainda vou fazer é elevar, né? 5 elevado à segunda, né? É o que? 5 vezes 5. Então vai dar o que? Vai dar 25. Então eu vou repetir, ó, raiz cúbica. Opa, raiz de quinta não, né? Raiz cúbica. Raiz cúbica, 5 vezes 5, né? Vai dar o que? Vai dar 25. Portanto, ó, a raiz cúbica de 200 é equivalente ao que? É igual ao que? É igual a 2 vezes a raiz cúbica de 25. Ok? Novamente, eu fiz aqui o processo de fatoração de raiz. Pronto, agora o que vocês vão fazer? Ó? O item D, né, e o item E, vocês vão resolver aí no caderno de vocês, tá? Vocês vão ver se lá no item D, nessa raiz quadrada de 80, ela dá um valor exato, né? Se der um valor exato, ou seja, um valor número inteiro, então vocês não precisam fazer a fatoração. Mas se não der um valor exato, aí sim vocês fazem o processo de fatoração. A mesma coisa aqui no item E, né? A raiz cúbica de 840, tá? Façam isso no caderno de vocês, depois enviem lá no Google Sala de Aula, tá bom?